Bom dia e salve Maria! Hoje a gente vai estar lendo o terceiro capítulo, do Tratado da Verdadeira Devoção para Crianças, e o capítulo de hoje fala para nós, a Mãezinha do Céu no coração dos seus santos. Eu escolhi aqui alguns santos, na verdade assim, são os santos que tem mesmo no livro para falar, mas os que eu achei mais importantes para a gente estar falando aqui, para ver como Nossa Senhora agiu na vida deles e como, sendo crianças, eles conseguiram mesmo atingir a santidade no seu grau mais perfeito. O primeiro dos santos que eu escolhi para a gente falar aqui é o santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção, para vocês conhecerem quem é São Luís Maria Grignion de Montfort. E ele escreveu adulto, claro, mas aqui a gente conta a infância dele como que foi. Então, este é o santo que nos ensina o amor verdadeiro a Nossa Senhora. Vamos ver como desde a infância ele foi grande amigo da Santíssima Virgem. Nasceu na França, no final do século XVII, numa família numerosa e com muitas dificuldades. Consolava sempre sua mãe, animando-a a suportar com paciência as provas da vida com palavras muito animadoras e iluminadas por Deus. Foi na sua crisma que acrescentou Maria ao nome de batismo, e o seu lema passou a ser a Jesus por Maria, por isso ele chama São Luís Maria. Na sua vida, desde cedo, passou por imensas dificuldades como a pobreza e o sacrifício, já que a família ia aumentando com vários nascimentos. Nesses tempos, praticar bem a religião era mal visto por muitos que afirmavam que tudo isso era ridículo e coisa de afeminado. Mas ele não se importava e desde pequenino participava do rosário em família todas as tardes e da Santa Missa todos os domingos. Desde pequeno, São Luís consagrava todas as ações a Deus e conseguia controlar o seu caráter forte, duro e quase indomável. Na infância, nada teve de extraordinário. O único a destacar foi a sua luta interior para chegar a uma alta perfeição. As suas vitórias foram conseguidas com muitas orações e sacrifícios, pois o pai descontava nele todo o nervosismo por acreditar ser exagerada sua busca pela perfeição. Ele era muito inteligente, sério e decidido. Nos estudos ocupava os primeiros lugares da classe, tirava notas boas. No caminho da santidade, andava a passos de gigante, entregava-se à oração e à penitência, sendo um jovem sempre alegre. Frequentemente visitava o Santíssimo e os altares da Virgem Maria, e aproximava-se de Deus contemplando a natureza. A caridade foi a principal virtude de São Luís. Procurava os pobres e os doentes com um verdadeiro ardor, valendo-se a eles com muita paciência, consolando-os e ajudando-os nas mais humildes necessidades. Sempre chamou Maria Santíssima de mãe e dialogava frequentemente com ela. O amor dessa boa mãe parece ter nascido com ele. São Luís não teve outro prazer senão pensar em Maria e no seu amor. Recitava o Santo Terço à Mãe do Céu nas horas das brincadeiras. Era ela a sua boa mãezinha a quem pedia tudo o que desejava. Outra característica de sua devoção a Nossa Senhora é que mesmo durante a infância já era muito comunicativa. Ele experimentava grande alegria em ouvir falar e transmitir, ele mesmo, as belezas da Mãe do Céu. O santo cresceu e o seu amor à Virgem e Jesus cresceu com ele, transformando-o no Padre de Maria, que ensinava a todos que um bom cristão e soldado de Cristo tem que se entregar todo a Nossa Senhora. E tu, tens amado muito a Mãe do Céu como fez São Luís de Montfort? Tens amado os pobres e os doentes? Tens lhe ajudado e lhes feito visitas como fazia São Luís? Experimentas imitá-lo e verás como é bom ser todo de Maria. E foi ele que escreveu o tratado, ele assim ensinou esse método dessa devoção à Santíssima Virgem. Ele amava muito Nossa Senhora mesmo. Aqui também tem histórias interessantes, de santos, e eu vou estar lendo para vocês aqui a primeira história, que é de Santa Maria Gorete. Já ouviram falar? Se não, vou estar lendo aqui para vocês agora. Santa Maria Gorete pertencia a uma família pobre, porém rica em fé e outras virtudes cultivadas pela reza do terço diário em comum e pela participação na Santa Missa todos os domingos, recebendo a Sagrada Comunhão. Repare que todos os santos, eles sempre iam à missa todos os domingos. Nasceu num dia e foi batizada e consagrada à Virgem Maria no dia seguinte. Era o anjo da família, não possuía nada de capricho ou de desobediência e nunca mentia. Tinha a tarefa de cuidar dos irmãos menores, além de rezar e frequentar o curso de catecismo. A sua mãe conta posteriormente que o Santo Terço lhe era necessário e, de fato, o levava sempre enrolado no pulso.
A contemplação do crucifixo era de extrema importância para Maria Goretti, e a fonte de onde nutria o seu intenso amor a Deus e um grande horror ao pecado. Maria Goretti tinha um profundo desejo de receber a Sagrada Comunhão e, com muito esforço e a ajuda do povo, conseguiu essa graça, da qual passou a participar com frequência. A imitação da Virgem Maria e a constante recepção de Jesus, Eucaristia, faziam com que Maria Goretti possuísse um intenso amor e pureza, onde tomou uma forte resolução em conservá-la a todo custo. Ela quem animava e ajudava a mãe nas inúmeras dificuldades. Um dia houve um rapaz que lhe quis fazer mal, mas como ela não aceitou fazer pecados com ele, por saber que o pecado é mau e ofende a Deus, recebeu dele 14 punhaladas. Depois de receber 14 graves feridas de um punhal para resguardar a pureza, no hospital, ela ainda consciente, perdoou seu assassino e, sem se lamentar, rezou e ofereceu os seus sofrimentos à Santíssima Virgem, Mãe das Dores. Interrogada pelo sacerdote antes de receber a Sagrada Comunhão, se perdoava ou não o seu assassino, ela respondeu: sim, o perdoo por amor a Jesus, e quero que ele também venha comigo para o paraíso. Que Deus o perdoe, pois eu já o perdoei. Em seguida, depois da recepção da Santíssima Eucaristia e da unção dos enfermos, aos 13 anos de idade, morreu serena, humilde e tranquila no heroísmo da sua vitória. Jesus deseja que nós também vivamos a pureza. Para isso, devemos saber desligar a televisão e não assistir a telenovelas e outros programas que mostram cenas feias de comportamentos imorais, nem devemos usar roupas coladas, decotadas ou curtas. E não podemos conversar com os outros sobre coisas imorais, nem pela internet, nem pessoalmente. A exemplo de Santa Maria Goretti, tens procurado viver a virtude da pureza para nunca ofender a Deus com pecados de imoralidade? Tens perdoado as pessoas que te ofenderam como ela fez? Essas são uma das coisas que a gente faz para conseguir a santidade. Perdoar, evitar os pecados graves. São Domingos Sávio é o nosso próximo santo. Desde pequeno, ele era dotado de uma índole doce e de um coração formado para a piedade. Já fazia as orações de manhã e da noite desde os 4 anos de idade. Rezava diante da porta da igreja quando esta se encontrava fechada e ajudava na Santa Missa desde pequenino. Tinha como programa de vida antes morrer do que pecar. Ele preferia morrer do que pecar. Os seus propósitos na primeira comunhão foram os seguintes: me confessarei sempre e receberei a Sagrada Comunhão. Quero santificar os dias de festa, meus amigos serão Jesus e Maria, antes morrer do que pecar. Esse último propósito mostra uma grande maturidade espiritual. Quantos meninos hoje teriam esse propósito? Sacrificava-se continuamente numa caminhada de 20 km por dia para estudar. Por isso era necessário para realizar o seu desejo de ser padre. Era inteligente e aplicado, ficava sempre em primeiro lugar, além de ter um bom comportamento e cumprir sempre os seus deveres. Mesmo quando na escola foi acusado injustamente, não demonstrou preocupação e permaneceu tranquilo, sem se ofender. A sua vida de crescimento nas virtudes recebeu o seguinte comentário de São João Bosco: no ordinário, faz-se o extraordinário. Que quer dizer, nas coisas simples, a gente pode fazer as grandes coisas também. As simples nós fazemos, as maiores e que parecem impossíveis, Deus faz. A devoção do pequeno Domingos Sávio para com Nossa Senhora era imensa. No dia 8 de dezembro de 1854, ante o altar da Virgem, renovou seu santo propósito com a seguinte oração: Maria, eu vos dou meu coração, fazei com que ele seja vosso. Jesus e Maria, sede sempre os meus amigos. Por vosso amor, fazei que eu morra 1000 vezes antes que eu tenha a desgraça de cometer um só pecado. A desgraça aqui a gente não está falando como uma palavra feia, é a falta da graça. Também fez as seguintes declarações: quero declarar guerra de morte ao pecado mortal. Quero pedir muito à Santíssima Virgem e ao Senhor que me mandem antes a morte que me deixar cair em um só pecado venial contra Modéstia. Ele tinha um enorme desejo de santidade. Ao ser aconselhado por Dom Bosco a trabalhar para ganhar almas para Deus, transformou-se em um batalhador pela conquista dessas alminhas e não deixava passar nenhuma ocasião sem dar bom conselho aos colegas. Uma das suas grandes preocupações era sobre os meninos que se condenavam por não terem quem os instruísse na fé. Tinha um forte zelo pela conversão da Inglaterra e queria, com a pregação e com os exemplos, converter todas as pessoas daquele país. Detestava e até sofria fisicamente quando alguém perto dele blasfemava ou ofendia a Deus. Faleceu no dia 9 de março de 1857, aos 15 anos de idade, após sofrer muito.
Dom Bosco, uma vez em sonho, perguntou a São Domingos, que já se encontrava no céu, qual foi o seu maior consolo na hora da morte. E ele respondeu: o que mais me confortou na hora da morte foi a assistência da poderosa e amável Mãe do Salvador. Diga aos seus filhos que não se esqueçam de invocá-la enquanto estão em vida. E tu, tens buscado se confessar com o sacerdote, mantendo o coração sempre puro para receber Jesus na comunhão, como fazia São Domingos Sávio? Tens falado de Deus para os seus amigos na rua, na escola, explicando-lhes a necessidade e a importância de ir à Santa Missa, de fazer o catecismo, de se confessar e comungar, como fazeste, Santinho? Tens procurado ser um bom aluno, fazendo seus deveres da escola, estudando bem e respeitando seus professores e colegas, como fazia São Domingos Sávio? Imite-o e não te arrependerás. Temos também mais uma história. Esta santa não é muito conhecida, assim, de ouvir falar. E, na verdade, eu não sei se ela é santa. Ela é beata. Beata Laura Vicunha. Já ouviram falar? Vou ler a história dela para vocês. É muito interessante. Nasceu em Santiago do Chile, em 1891. Órfã de pai, foi viver na Argentina, onde sua mãe vivia com um senhor sem haver recebido o sacramento do matrimônio. Quando foi com a irmã viver num colégio interno, descobriu através das aulas de catecismo no Instituto de Maria Auxiliadora que sua mãe vivia numa situação irregular e sofreu imenso. No colégio viveu com intensidade e devoção a Nossa Senhora e se inscreveu na Pia União das Filhas de Maria. Nos períodos de férias, já crescida na fazenda de Quilquiué, vivia com a irmã sofrendo e resistindo corajosamente contra as investidas e ataques daquele homem com quem sua mãe vivia. Foi ao retornar ao internato que comunicou a decisão ao confessor. Ofereço a Deus a minha vida pela salvação da alma da minha mãe. Deus aceitou a oferta e ela adoeceu gravemente. Antes de morrer, ela revelou à mãe o seu segredo, obtendo dela a promessa da conversão e de começar uma vida nova. Laura morreu com 13 anos de idade em 22 de janeiro de 1904. Depois disso, sua mãe deixou o homem com quem vivia, confessou o seu pecado e passou a ser uma católica fervorosa, seguindo o exemplo de sua santa filha, Laura Vicunha. E tu, tens rezado pela conversão de toda a sua família? Todos em tua casa vão à Santa Missa todos os domingos? Se confessam e comungam o corpo de Cristo? Rezemos por nossa família, como fez Laura Vicunha. Procuremos dar exemplo de vida para os de nossa casa e sejamos bons com todos. Tem aqui mais histórias. Vou escolher mais uma. É dessa menininha aqui também, Ana de Guiné. Ela é Venerável Ana de Guiné. Ela não é nem beata ainda. Essa menininha. Nasceu em 1911 e morreu com apenas 10 anos de idade. Era inteligente e muito viva. Tinha um caráter rebelde, agressivo e caprichoso. Aos 4 anos de idade, seu pai morreu na guerra e ela viu sua mãe chorando, pois ficara sozinha com 4 filhos, dos quais Ana era a mais velha. Então, um dia, ela perguntou à sua mãe o que podia fazer para ajudá-la, e a mãe lhe respondeu: seja boa e ame muito a Jesus. Então, Ana começou um processo de conversão muito profundo. Fez o propósito de sempre obedecer. No dia de sua primeira comunhão, aos 6 anos, pediu a Jesus a graça de guardar o seu coração puro como um lírio, só para ele. Pouco depois, ficou muito doente e, na sua doença, aprendeu a oferecer toda a sua vida e todos os seus sofrimentos a Deus pela conversão dos pecadores. Ela disse: temos muitas alegrias na terra, mas duram pouco. A que permanece há de ter realizado um sacrifício por Deus. Encheu o céu com seus sacrifícios e orações pela conversão dos pecadores. Ana dizia: nada é difícil para quem ama a Deus. Podemos aprender muito com essa pequena criança. Também tu te sentes feliz por ofereceres algum sacrifício a Deus? Com a tua pureza e o teu amor por Jesus, pode salvar muitas almas e ajudar que todos cheguem ao céu. Afinal de contas, nada é difícil para quem ama a Deus. Então, hoje nós lemos sobre os santos, né? Falamos sobre São Luís Maria Guignon de Montfort, quando era criança, e vários santos que morreram também na juventude, né? Ou adolescentes, ou ainda crianças mesmo. Isso já para mostrar para vocês que para ser santo basta a gente querer, né? Que apesar de dificuldades, é nas dificuldades que a gente consegue mesmo a santidade. No próximo vídeo, a gente vai estar no capítulo 4 já, e vai estar falando sobre Nossa Senhora. A Mãe do Céu está a preparar um grande exército, não podes ficar fora dele.
Aqui sim a gente começa a falar mesmo da consagração, do exército que Nossa Senhora está preparando e aquele desafio que eu falei no primeiro vídeo. Então é isso, até o próximo vídeo, salve Maria e que Deus abençoe todos vocês.